Esse assunto de Dudu, ele... Claro que ele esquentou nos últimos dias, mas o Cruzeiro estava acompanhando de perto essa história já há um tempo. O Valu vai ser testemunha aí que eu mandei falei, ó, vamos acompanhar que o Cruzeiro vai atrás do Dudu. Isso é o que a gente imaginava ali, bem lá atrás mesmo, logo quando estava tendo ali a transição e tudo. E buscando informações, né, a situação ela começou a avançar nos últimos dias. Acho que o Palmeiras nem tinha enfrentado ainda a equipe do Vasco. A informação que eu tenho, ela bate com aquilo que o Alexandre ele deu uma entrevista ontem à Rádio Itatiaia, esclarecendo alguns pontos, mas que o interesse mais forte mesmo, porque o Cruzeiro ele tinha um interesse no Dudu, só que ao mesmo tempo sabia que o Palmeiras, para negociar o jogador, não iria negociar facilmente, né? É o que o Cruzeiro imaginava internamente. O Valu tá me lembrando aqui que eu mandei para ele dia 11 de maio. 11 de maio, que tinha nesse dia aí, hein? Nem sei quando que a gente tava, mas vamos lá. Só que aí, acho que quarta-feira ou quinta-feira, essa história, acho que foi quarta-feira, porque quinta-feira teve o jogo e o Dudu foi relacionado. Essa história esquentou e aí, a partir do momento em que o Cruzeiro foi procurado pelo staff do Dudu e pelo Dudu, falando sobre um desejo de vir para o Cruzeiro e que ele queria, estava entendendo ali naquele momento que o Palmeiras está contratando o Maurício, por exemplo, já tem o Felipe Anderson, né? O Dudu, eu não sei se ele recupera espaço ali com o Abel, não. Ele vai ter que jogar muita bola, né? Voltando de lesão. 10 meses aí, se não me engano, de ausência. E aí, o que acontece? Essa história esquentou. E tendo ali a procura do Dudu e do staff do Dudu, né? Que é o André Cury, juntamente com o Francisco Godoy, o Fran, que é um braço direito do Cury. Então, o Cruzeiro partiu e falou: bom saber desse desejo, dessa vontade, vamos negociar com o Palmeiras. E de forma surpreendente, o Palmeiras abriu negociação. O que ninguém internamente no Cruzeiro imaginava. E o Palmeiras abriu negociação, conversa daqui, conversa dali, e chegaram nos valores que o Palmeiras gostou. A partir do momento em que você acerta com o Palmeiras e define essa questão de valor, você avança bem para contratar o atleta. O atleta procurou, quer jogar no Cruzeiro, ou queria, aí nós vamos falar sobre a sequência disso. E aí então a negociação ela avança bem, e ontem o Palmeiras concordou com os valores, documentação trocada, Cruzeiro e Palmeiras. Dudu de acordo, staff do Dudu de acordo, jurídico do Dudu de acordo também, que inclusive nessa entrevista aí o Alexandre falou, é que o jurídico é o mesmo que fez aí do Jonathan Jesus, né, o zagueiro do Ceará, e que o Cruzeiro anunciou também o acordo. E aí o Cruzeiro, o que eu acho que talvez não precisasse acontecer, mas eu vou explicar por que aconteceu. É o Cruzeiro, ali tem a imagem do Dudu, né, naquele anúncio. Mas o Cruzeiro foi autorizado pelo Palmeiras, aí é com documentação assinada. O Alexandre tem uma ótima relação com o André Cury, os advogados da Link Sports, lá, a empresa do André Cury, e com o Dudu. O Alexandre levou o Dudu para o Palmeiras. O Alexandre é padrinho de casamento do Dudu.
Então, eles têm uma relação além do futebol. E aí, o Alexandre disse nessa entrevista à Itatiaia que algumas pessoas já estavam sabendo, eu estava sabendo que tinha um interesse, que a negociação estava desse jeito, tanto que eu falei na nossa live de sexta-feira, e no Twitter eu tinha falado, ó, sonho, se tiver uma brecha para buscar, porque eu imaginava que essa história ia acontecer em 2025, por mais que tivesse ali um interesse para essa janela agora, só que é ano político lá, de eleição lá no Palmeiras, então ninguém acreditava que o Palmeiras fosse aceitar da forma como aceitou uma negociação do Dudu. E com o aceite do Dudu, com a relação que tem o Dudu, né, o Alexandre Matos, aí autoriza a comunicação do clube, ó, pode publicar o acordo. Eu trocaria ali a imagem. Se eu fosse do Cruzeiro, continuaria com aquele lá, comunicado oficial, com aqueles mesmos termos. Porque é o que o Cruzeiro fez para todo mundo. Aí se tem que mudar o jeito de anunciar, aí já é uma outra história. Mas por que o Alexandre anunciou? Porque do Palmeiras ele tem a documentação pronta, assinada. Então, comprou o jogador do Palmeiras. E do Dudu, ele tem não só uma ótima relação com o staff do jogador, como com o jogador. Se consideram amigos. Depois disso aí, vamos ver como que será essa amizade. Então, tipo, poxa, eu tenho uma ótima relação com o staff. A gente conversou mais de uma vez, é certeza disso. Ele conversa com o Palmeiras, avisa o Palmeiras que quer ir pro Cruzeiro. O Palmeiras aceita uma proposta do Cruzeiro. Você tem uma relação próxima com o jogador. Poxa, aí eu acho que o Alexandre, nesse caso, deu uma empolgada, porque a repercussão que teve essa notícia é do tamanho da contratação que foi anunciada. Aí vai falar, por que não esperou assinar? Isso é um outro ponto, que poderia dar problema também da mesma forma. Dudu viaja para Belo Horizonte. Os caras já ligam pro Dudu de mancha e não sei o que, ó. Se você assinar alguma coisa aí, o bicho vai pegar e tal, podia dar problema da mesma coisa. Então, e todo mundo ia ficar sabendo, né? Não ia ter como. O Palmeiras ia deixar o Dudu fora do jogo, todo mundo já ia começar. Dudu entrar num avião, aí chegar na toca, todo mundo ia ficar sabendo. Mas com o que o Cruzeiro tem hoje, a informação que eu tenho é que já seria possível de uma judicialização da história. Não acho que vai acontecer pelo relacionamento do Alexandre com o André Cury, que é o agente do atleta. Então, por que o Cruzeiro anunciou? É por tudo isso. Valu, a gente tem uma amizade, a gente fecha tudo aqui, você me dá sua palavra mais de uma vez. Eu fechei aí com a Band a sua contratação. A Band me liberou, autorizou você a viajar para fazer os exames, assinar contrato. Você é meu amigo. Você me deu sua palavra? Não. Tamo junto, gostei demais. E outra coisa, a proposta do Cruzeiro, a informação que eu tenho, de 4 anos mais um, o Cruzeiro tá fazendo uma loucura que eu acho que é uma loucura, mas que ela se pagaria. Porque o Dudu, em forma, se recuperando aí, meu amigo, ele vai entregar alguns anos de futebol, porque joga muita bola. Isso aí é a minha opinião. E eu acho que ele joga muita bola. Então, eu e você, amigos, você me dá sua palavra e tudo, vou anunciar. Beleza? Não, pode anunciar, firmeza e tal. Ô, Valor, aí não sei se conversaram, né? Ô, Valor, se os espectadores forem lá para a porta da Band, da porta da sua casa, lá os espectadores da Band, isso eu não sei se foi conversado, né? Mas a partir do momento em que você entra numa negociação gigantesca dessa, você sabe que a repercussão vai ser absurda, né? Então, o Alexandre, com a autorização de todo mundo, com a documentação trocada com o Palmeiras, fez o anúncio daquela forma ali, como falou. E tem que passar por exames para assinar contrato, né? Assinar o contrato, gente, isso aí era impossível, sem fazer exame, porque ele vem de uma lesão grave no joelho. Então, com o Caio Jorge foi assim, com o Cássio foi assim.
E aí o que acontece? A partir do momento em que se anuncia, vem aquela loucura, né? Todo mundo assustou, torcedor do Palmeiras, aí foram pra casa do Dudu, o empresário do Dudu, os empresários com o Dudu também, torcedor conversa com o Dudu, e aí o Dudu ficou assustado com tudo. E ainda está assustado, é a informação que a gente tem. Então, neste momento, se a negociação vai continuar, se vai ser efetivada e ele vir para o Cruzeiro, ou se ele vai ficar lá. O Palmeiras publicou uma nota que, aquela nota para mim é no sentido de, ó, nós estamos falando isso aqui, mas se puder sair o negócio, a gente quer. E a informação até é que a conversa entre as diretorias está de, ó, vamos com calma aí, ver como que a situação vai ficar, se vai dar uma apaziguada, se o Dudu vai refletir melhor e aceitar essa condição. O Cruzeiro, eu acho que já fez o anúncio. Eu vi muita gente falando, eu acho que o Cruzeiro tem que sair da história. Sabe por que eu não concordo? Porque até agora não tem tipo burburinho, sabe? O Dudu falou com o Palmeiras lá que ele quer ficar, que ele vai ficar, que ele tem contrato mas não teve uma ligação, por exemplo, pelo menos a informação que eu tenho até agora. Alexandre, aqui é o Dudu, eu não vou mais não. Sabe? Isso aí eu não tenho de informação. Então o staff está conversando no sentido de, poxa, a gente fechou tudo, deu a palavra, deu o aceite, documentação toda pronta, contrato aprovado. O contrato que ele assinaria, ou que ele vai assinar depois de fazer os exames médicos e tudo, tá tudo pronto. Ele só vai assinar depois de ser aprovado nos exames médicos. Então, essa é a questão. E aí, para encerrar, eu até postei no meu Twitter mais cedo. O Cruzeiro fez um comunicado. Se a negociação realmente melar, não acontecer, o Cruzeiro vai fazer um comunicado e explicar tudo o que realmente aconteceu. São dois caminhos. A nota do Palmeiras e nada, para mim é a mesma coisa. O Dudu tem contrato até o final de 2025. Claro que tem, ele não rescindiu. Mas que você aceitou uma proposta e assinou. Então, ali não fala nada. O problema foi resolvido e ele não foi relacionado? Qual o sentido nisso também? Se ele iria viajar com a delegação do Palmeiras e essa era a previsão. E a pedido do departamento de futebol que ele ficou fora. Então, o que eu estou vendo neste momento é um susto do jogador, porque torcedores da Mancha foram até a casa dele. Não sei se ele estava pensando que ia dar isso tudo. Então, um jogador assustado, confuso neste momento. E aí, dois caminhos. Ou ele faz uma postagem, um comunicado, dizendo que, eu decidi ficar no Palmeiras e isso e aquilo e aquilo. Ele falar que não teve negociação em momento algum também, esquece. Porque aí eu acho que o Cruzeiro vai... Aí o Cruzeiro mostra tudo que aconteceu, né? Isso aí eu acho que ele não vai fazer. Então, ou ele faz um pronunciamento, pelo menos até agora não vi absolutamente nada sobre isso, ou ele faz um comunicado mesmo, ele e o staff, ao Cruzeiro dizendo, realmente não vai ter... Aquilo que a gente tinha acertado não vai acontecer mais. Se você quiser aí judicializar a questão, e isso e aquilo. E aí o Cruzeiro vem e solta um comunicado dizendo tudo que aconteceu, porque se a negociação não for concretizada, o Cruzeiro vai informar. Então, ou o Cruzeiro informa, ou o Dudu se pronuncia, ou ele esfria o negócio aí, a situação, e daqui uns dias ele aparece em BH. Valu, Amanda, amigos da Samuca TV, não tem como cravar absolutamente nada até agora. Porque isso já foi, já voltou, já foi, já voltou. E eu estava falando da proposta. O Dudu
ele tem uma proposta hoje e que eu acho que aí seria... O Cruzeiro iria gastar muito, mas eu acho que teria esse retorno com o Dudu recuperado. 4 anos mais um. O mais um aí é se ele cumprisse uma meta de jogos e tal, renovaria mais um ano automaticamente. Mantendo o salário de Palmeiras do jeito que está lá no Palmeiras. E ele está com 32 anos, né? Então, até que ponto o Dudu simplesmente vai rasgar uma proposta dessa nessa altura do campeonato e sem saber se o Abel vai contar com ele do jeito que ele quer, jogando no Palmeiras, onde tem essa idolatria. Agora, que deu uma dividida também nessa idolatria lá, eu não tenho dúvida nenhuma, porque sim, ele negociou para vir para o Cruzeiro e concordou com tudo. Valor e amando.